Você tem o hábito de uma alimentação saudável? Então não deixe de ver agora no Convite à Vida a entrevista com a Arilda Rabelo, uma nutricionista que vai nos ensinar bons hábitos de alimentação. Além disso, temos o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Louco por Viagens com Rogério Enachev. E a pergunta da semana é: você acha que se alimenta bem? Vamos às ruas com Juliana ver o que o povo fala sobre isso. Hoje no nosso quadro O Povo Fala, vamos trazer uma perguntinha que nem todo mundo gosta de responder. Você acha que você se alimenta bem? Em geral, creio que sim. Até porque eu tenho uma sogra nutricionista, né? Então não tem como fugir muito da raia. Não muito, né? Por causa que ontem eu fui no McDonald's e antes de ontem também. Você acha que você se alimenta bem? Sim, eu me alimento muito bem. Não como frituras, bebo pouco refrigerante, uma vez ou outra, né? Me alimento de verduras, verdura do pessoal de Teresópolis me alimento, né? Para ajudar o povo de Teresópolis. Sim, eu me alimento muito bem, considero que sim. Evito biscoitos, né? Alimentos com gordura trans. Sim, eu me alimento muito bem. Não como eu deveria, mas eu tento na maior parte do tempo. Não, eu como salada e tudo, mas eu tenho que cortar mais besteiras. Mas até que eu como bem salada, assim. Você acha que você se alimenta bem? Não me alimento bem. Como muito fast food, como muita batata frita, refrigerante, biscoito. No dia a dia do trabalho não consigo me alimentar muito bem. Hoje eu quero falar de um livro que a gente só tem a ganhar quando lê. É o livro de Provérbios, porque na vida a gente precisa de duas coisas para viver: sabedoria e santidade. E o livro de Provérbios, junto com Eclesiastes, é o livro que nos fala de sabedoria. Como a gente pode viver bem. Essa sabedoria não é aquela sabedoria aqui da cabeça de saber coisas, conhecer situações, muitas vezes excelente, muitas vezes também inútil. Essa sabedoria é uma sabedoria relacional, vivencial. Então eu vou ler alguns desses provérbios do livro de Provérbios, como grandes frases que nós encontramos reunidas neste livro inspirador, instigador e desafiador. Começa assim o livro de Provérbios, uma expressão que se repete várias vezes ao longo do livro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Claro, você vai ficar logo assustado. Temor do Senhor, medo do Senhor, não é esse o sentido da palavra. Temor aqui na Bíblia quer dizer levar Deus a sério, ter uma relação com Ele em que a palavra dele é importante. Então o texto diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E diz que, ao contrário, os insensatos, isto é, os que não são sábios, os que não querem ter sabedoria, desprezam a sabedoria, desprezam a disciplina, isto é, as orientações que recebemos. Olha que conselho também que a gente não pode esquecer, porque é muito verdadeiro. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Ou seja, não ache que você sabe tudo, não ache que você tem a solução para todas as coisas. Tema o Senhor, leve Deus a sério. Escute essa. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Não é interessante? Quando eu olho para a disciplina e levo a sério, eu me dou bem. Quando eu não considero a repreensão, não levo em conta a disciplina, aquilo que me diz que eu estou errado, eu não só me dou mal, como eu desencaminho muitas pessoas para o caminho errado que eu fui. Não é interessante isso? E não é verdadeiro? Não é essa a sua experiência também? Escutemos essa. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato.
você controla a sua língua? Ou sai falando por aí, disparando palavras e produzindo pecado, às vezes na sua própria vida, mas também muitas vezes na vida dos outros? Veja essa que muitos poderosos deviam ler, mas se leem não levam a sério. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Quando você vê alguém se achando o máximo, ou por dinheiro, ou por conhecimento, ou por força muscular, o que virá em seguida você já sabe. É a desgraça. O orgulho é o último degrau, não da subida, mas da descida. Mais um. O fruto da retidão é árvore de vida. E aquele que conquista pessoas é sábio. Aqui a ideia de quando a gente se relaciona bem com as pessoas, é porque nós somos sábios. E mais ainda, esse relacionamento nos traz sabedoria. E agora eu vou ler para você aquele versículo que mais marcou a minha adolescência e juventude. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois a boca se enche de areia. Na minha infância era suave é o pão da mentira, mas depois a boca fica cheia de pedrinhas. Não é verdade? Na linguagem popular, a mentira tem pernas curtas. É a mesma coisa. É o dissabor do sabor que a mentira nos trouxe. Esses provérbios, então, são provérbios que trazem vida. E se você os ler e levar a sério, e se temer ao Senhor, você só vai conquistar amigos, só vai conquistar saúde, só vai ter mais e mais sabedoria para viver mais e melhor a cada dia. Leia os provérbios, leia a Bíblia. É o nosso convite. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: você gosta de ler? Entre os participantes sortearemos o livro Filosofia, de Jonas Madureira. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510, 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida hoje é só prazer. Vamos falar de comida. Você sabe cozinhar? Eu, por exemplo, não sei nem fritar um ovo. Mas você certamente cozinha muito bem. E quem sabe você usa muita gordura na sua comida ou tudo muito sequinho? Não sei. Vamos ver como é que a gente pode, de fato, fazer da comida um tempo de alegria e de prazer. Então, convidamos uma nutricionista que vai nos ensinar muito sobre esse assunto na teoria e na prática. Convidamos Arilda Amarante Rabelo, nutricionista clínica. Vai dar uma aula sobre esse assunto. Eu já estou, eu mesmo, louco para aprender. Bem-vinda, Arilda, aqui ao nosso Convite à Vida. Obrigada. Vou logo começar com uma pergunta assim, bem direta. Não olha para mim não, por favor, tá? Porque a pergunta é bem pessoal quase. Todo gordo tem que emagrecer? Deve. Ah, deve. Na realidade, a obesidade já é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, porque ela leva a uma série de outras doenças. Então, ele deve emagrecer.
não por motivos estéticos. A estética, ela vem no bojo, mas ele deve emagrecer sim. Por quê? A obesidade leva, já estatisticamente comprovada, a aumento de colesterol, triglicerídeo, pressão arterial, diabetes, problema nas articulações, uma infinidade de tipos de câncer. Então, realmente há uma necessidade de se emagrecer. Mas, Arilda, quando eu chegava em casa, das férias, da casa da minha mãe, ela pegava minha bochechinha e ficava feliz da vida. Ah, meu filho, está gordinho, está com saúde, não está? O que mudou, então, no paradigma? Estava errada a cultura popular? Estava errada a cultura popular. Como também não é certo a gente dizer que toda pessoa magra tem saúde. Não é verdade. Mas a obesidade, é aquilo que eu já falei, ela desencadeia uma série de outras doenças. Mas o que é uma pessoa obesa? Uma pessoa é considerada obesa quando ela tem 20% acima do seu peso saudável, do seu peso ideal. Então vamos dizer assim, uma pessoa que tem um peso ideal 1,70 m, um peso ideal de 70 quilos, vamos dizer, simplificando. A partir de 80, então, já é obesa? 80? Não, 90. 80 é alguma coisa. Quilos, não, 20%. Então, 75 quilos, 80 quilos, já está obesa. Isso é a grosso modo. Claro, é só a gente... É só a grosso modo. Ser um ponto de referência aqui com o nosso telespectador. Né? Até porque não existe um peso ideal. Gostaria de falar sobre isso. Porque tem pessoas que têm uma ossatura maior. Exatamente. Também, né? Existem biotipos diferentes. Né? Então, não existe um peso ideal. Existe uma faixa de peso saudável. Que aí, o que influencia no cálculo? A altura, sexo, atividade, a idade da pessoa. Então, você faz um cálculo e vê se aquela pessoa está dentro daquele peso considerado saudável, que tem o máximo e tem o mínimo. Então, dentro desse saudável, você pode circular da forma que você se achar mais confortável. Certo. Então, é dizer, você tem 1,70 m e tem que pesar, o seu peso de tabela é X, não é correto. Então, tem que ver o biotipo da pessoa. Existem 3 tipos de biotipos diferentes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa longilínea. Já tem uma pessoa que a ossatura dela já é mais larga, maior, pesa mais. Você não pode querer que essa pessoa tenha o mesmo peso. Então, os pesos, eles têm que são variados. Então, você tem uma fórmula, que é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que você calcula se aquela pessoa está dentro de um peso saudável ou não. Agora, você falou que nem todo magro é saudável. Mas só que nessa cultura, eu fico vendo aquelas modelos lá que vão desfilar. É o osso puro, há uma exaltação da magreza, sim, como se aquilo fosse um ideal de vida, não é? É verdade. E isso é muito preocupante porque, principalmente jovens, né, caem nesse consumismo, porque a mídia propaga muito esse tipo de coisa. Hoje até que já está menos, mas de qualquer maneira a magreza ela é cultuada, né, como sendo um padrão estético. Mas como eu falei, nem todo mundo pode ser magro. Nem todo mundo pode ser magro. Depende do biotipo. Então, a gente influencia os jovens, anorexia, bulimia, vem muito por aí, né? Porque a pessoa quer atingir um padrão que não é o dela, né? Então, a estética é importante, mas a gente sempre frisa saúde. A obesidade ela é criticada não por estética, certo, mas sim pela saúde. Porque tem o conceito de beleza muda com o tempo. Antigamente, as gordinhas, assim chamadas, eram mais bonitas muito do que as magras. Hoje, as magérrimas parece que são, pelo menos, mas já está, aos poucos, já está começando, pelo menos aqui, né, no nosso país. Mas a gente deve buscar um equilíbrio disso, né? Porque realmente a magreza não é sinal de que você tem uma boa saúde. Uma outra pergunta é a seguinte, Arilda. Por que toda segunda-feira a gente começa uma dieta? Bom, primeiro a gente tem que falar o que é dieta. Porque o que acontece? O termo dieta ficou tão pejorativo que as pessoas pensam que dieta é uma coisa ruim. E dieta é comer frango grelhado, alface, tudo que é de bom da vida não se pode comer. E isso não é real. Porque a gente fala sempre uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada. E o equilíbrio, como o nome mesmo já diz, passa por coisas gostosas também. A gente não pode esquecer que a comida, a gente não faz uma comemoração sem comer. Então, a gente não pode tirar fora aí o prazer de comer.
né? Mas as pessoas falam que dieta é coisa, vou emagrecer, então eu vou começar na segunda-feira. Segunda-feira é o início da semana, eu tenho o sábado e o domingo para me despedir, porque o horror vai começar, né? Então as pessoas vão postergando uma coisa que na cabeça delas, elas acham que é uma privação, uma coisa muito ruim. Então esse termo de dieta ficou muito pejorativo. Nós hoje em dia gostamos de utilizar plano alimentar e trabalhamos com reeducação alimentar, que é a forma saudável, a pessoa mudar os seus hábitos, aprender a comer nas horas certas, então fazer uma reeducação. Então a gente evita um pouco falar de dieta e deixar o termo dieta mais para pessoas que realmente precisam fazer alguma restrição alimentar por problemas de saúde. Tipo, eu vou fazer uma dieta para uma pessoa que é um renal crônico. Então, é uma dieta, porque ele vai ter que ter certas restrições de certos nutrientes, de quantidade, de líquido, etc. Então, é uma dieta. Mas, fora isso, a gente fala que vamos fazer o seu plano alimentar. Fica mais leve. E a pessoa... E tem uma coisa também que as pessoas... o emagrecimento ele começa no cérebro. A pessoa tem que remoer essa ideia. Ela tem que saber... A gente trabalha em consultório, a gente é um pouco psicóloga. Por quê? Primeiro de tudo, a gente tem que conversar com a pessoa, entender por que ela está querendo perder peso, quais são os objetivos, fazer ela entender a real necessidade, por que é, ir com calma. E a pessoa tem que remoendo essa ideia na sua cabeça, para ela, quando começar, ela ter essa força e não ficar pensando que é uma coisa ruim, porque a gente emagrece primeiro no cérebro, né? O cérebro da pessoa, às vezes, é gordo, ela pensa errado, né? Então, ela não tem aquela consciência... É uma reeducação mesmo, né? É uma reeducação. Mas o brasileiro come mal? Mas eu quero que você responda, por favor, essa pergunta no nosso próximo bloco. E você, então, vai poder avaliar se você come mal ou se você come bem. A meu respeito, eu já sei a resposta. Agora, a seu respeito, daqui a pouco nós saberemos. Esperamos você no próximo bloco do Convite à Vida. Até lá. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta. Você gosta de ler? Entre os participantes sortearemos o livro Filosofia, de Jonas Madureira. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso, eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida de volta, falando sobre comida, sobre reeducação alimentar, prazer de comer, que eu sei que você tem, mas você come bem? Arilda, nós brasileiros comemos bem, de modo saudável, ou comemos mal? Eu falo tanto nos ingredientes quanto nos horários. Que nota você dá para o brasileiro? Acho que não somos os piores, não. Mas piorou ao longo do tempo, né? Mas eu acho que agora está havendo uma conscientização maior da necessidade de uma alimentação saudável.
Mas a própria vida, a rotina da vida, o estresse, a correria, o corre-corre, faz com que as pessoas abram mão do que é saudável. Muitas vezes ela sabe e não tem condição de. Então usa as coisas mais industrializadas, as coisas comem fora e etc. e tal. Mas eu costumo dizer assim, a comida, hoje nós temos a nossa mão, a comida é aquilo. Se você souber o lugar que você vai comer, como é preparado, higienicamente, e se é um lugar bom, você sabendo o que você deve comer, você tem uma gama, você pode optar. Então, você, sabendo que não vou comer aquilo, porque aquilo tem molho, aquilo tem molho, e você escolhe melhor do que você ir para um restaurante à la carte, por exemplo, que às vezes você não tem muita opção de escolha. Mas o pior de tudo são as crianças, o alvo maior são as crianças. Eu trabalho numa escola com crianças também, e é muito difícil. A gente trabalha na contramão da mídia. A mídia insistindo para que eles comam errado, e a gente dizendo, coma brócolis, coma alface, é tão gostoso. Então, é difícil. Então, eu acho que esse trabalho tem que começar com as crianças. Adolescentes também comem muito mal, muito fast food, muito refrigerante. Não tomam café de manhã. Não tomam café da manhã, que é uma refeição importantíssima. Isso tudo faz parte da reeducação alimentar. Eu, quando dou palestra aos pais, eu falo isso. É mais fácil educar do que reeducar. Eu trabalho com reeducação. Uma coisa é você, uma pessoa chegar com 40, 50 anos e ou você muda ou morre. É muito difícil você mudar hábitos. Embora a gente saiba que hábitos a gente adquire, bons ou ruins, né? Mas é uma coisa difícil. Então, eu acho que o mais fácil é você educar, já ensinar a criança no caminho que ela tem que comer. Certo. Né? Então, é mais fácil. Mas, de modo geral, come-se mal. Eu acho que ninguém come a quantidade de legumes, frutas, verduras e tal que tem que comer. Mas eu acho que está havendo uma conscientização. Então não estamos ficando um país de obesos? Estamos, infelizmente. E depois, para voltar... O problema é que nós saímos de um país da magreza, da fome... Por falta de comida, Por falta de comida, e não teve um equilíbrio para o país de obeso, né? Saímos de um extremo para o outro, né? E então está faltando encontrar aí um equilíbrio. Mas nós temos o arroz e o feijão, uma combinação maravilhosa, uma combinação boa, e a gente tem condições de ter uma boa alimentação. Nosso país é um país fértil, nosso solo é fértil, a gente tem condições. Às vezes falta conhecimento, que às vezes é o nosso trabalho de informar, né? E às vezes as pessoas têm a informação, mas não sabem muito bem o que fazer com ela, né? Mas eu às vezes li uma frase que se tornou comum, que é a seguinte: você é o que você come. É isso mesmo ou não? Sim, com certeza. Estudiosos dizem que aos 22 anos a gente começa a envelhecer. E ninguém envelhece da noite para o dia. Então, a qualidade da nossa velhice vai depender daquilo que a gente está plantando lá atrás. Não adianta você chegar na hora e correr atrás do prejuízo. Claro que ajuda, mas isso não é o ideal. Então, a gente percebe no nosso trabalho, no nosso dia a dia, tem pessoas que envelhecem e envelhecem. A velhice não é doença, é uma fase da vida que requer mais cuidados, etc., uma alimentação diferenciada, um cuidado diferenciado, mas não é uma doença. Mas as pessoas, às vezes, chegam nessa idade muito ruim porque não tiveram a prevenção. A nossa cultura está mudando um pouco, mas a nossa cultura sempre foi mais curativa do que preventiva. Mas agora já está começando a se entender da necessidade da prevenção. Então, se a gente é jovem, a gente cuida da nossa alimentação, atividade física, todas as coisas de uma vida saudável, a tendência da gente envelhecer com saúde é muito maior. E a gente vê, às vezes, jovens que parecem velhos e velhos que parecem jovens. E a alimentação? A alimentação é fundamental. Não existe saúde sem uma boa nutrição. E gostaria de falar aqui sobre a diferença de alimentação e nutrição. São duas coisas diferentes. Alimentar você tem fome e você come uma macarronada. Nada contra. Mas você comeu a macarronada e daqui a 2 horas você está com fome de novo. Você se alimentou, mas você não se nutriu. Você não pode passar a sua vida toda comendo macarronadas, hambúrgueres, porque você não vai ter... Você está se alimentando, você não está se nutrindo. Nutrição é outra coisa. Nutrição é quando você se alimenta adequadamente. A nutrição tem leis que regem uma boa nutrição, são 4 leis, e
Quais são as leis? As leis da qualidade, as leis da quantidade, da harmonia e da adequação. O que significa isso? A adequação, o alimento tem que ser adequado àquela pessoa. Por isso não existe uma alimentação padronizada. Eu dou uma dieta para você, e isso que as pessoas às vezes fazem. Compram revistas e aí vão fazer aquelas dietas milagrosas e etc. E isso é a adequação. A dieta ela tem que ser adequada ao indivíduo, à fase que ele está vivendo. Se é uma gestante, se é uma criança, se é um adolescente, se é um idoso. Ao gosto também, né? Ao gosto da pessoa, né? Tem que ser harmônica, né? Porque existem 3 nutrientes importantes, que são os hidratos de carbono, as proteínas e as gorduras. E os 3 são importantes do nosso organismo. Você não pode privar o organismo de nenhum deles, porque a função que as proteínas fazem, os outros 2 não fazem. Até fazem, mas você vai sempre deixar o seu organismo em desequilíbrio. E o ideal é que você viva em equilíbrio. Isso é que é saudável. Então, a nutrição é isso, é quando você come alimentos tanto em quantidade quanto em qualidade, boas, e a nutrição, desde que você se alimenta. Aí entra mastigação, formas de mastigar, absorção, horários que você tem que estabelecer. Então não é uma boa ir na livraria ou na banca de jornal e comprar uma dieta que você vai perder 10 quilos em 10 dias. Não, porque já é provado isso. Você perde peso fácil, mas encontra ele rapidinho. Você engorda o dobro. Porque o nosso organismo, ele tem memórias, a gordura é a nossa... como é que se diz? A nossa sustento é a gordura. Então, quando você está em crise, o seu organismo lança a mão daquela gordura para queimar, para você sobreviver. Porque energia nós gastamos a todo momento. Energia é fundamental à vida. A gente, quando dorme, a gente está gastando energia. O coração está batendo, o sangue está circulando. Então, o organismo é a função principal do organismo. E ele não quer saber de onde ele vai tirar essa energia. Ele vai tirar de onde tem. E ele tira, às vezes, de lugares que você... lança a mão deles para fornecer energia para o seu organismo, e aí você fica sem a proteína, aí o cabelo cai, a pele fica ruim. Então, você entra em desequilíbrio, entende? Então, a gente não pode fazer dietas, você vai perder peso, mas você não vai manter. E nem vai ganhar saúde. Porque minha pergunta é a seguinte agora. Tudo que você ensina, seja no consultório, na escola, você pratica... Mas você não vai responder essa pergunta, porque eu vou chamar aqui o seu marido e ele vai me dizer se tudo que você falou aqui é verdadeiro ou é só para vender a sua profissão. Espero que você participe conosco desta prova dos 9. Daqui a pouco, a nossa entrevista, a sua terceira parte, contando com a sua presença. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta. Você gosta de ler? Entre os participantes sortearemos o livro Filosofia, de Jonas Madureira. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida, falando sobre nutrição, está de volta. E agora aqui com o Carlos Henrique Rocha, que é cantor, que é o marido da Arilda, e a pergunta é simples. Você ouviu o que ela falou, você estava ali nos bastidores e escutou. Isso funciona lá na casa de vocês ou lá o espeto do Ferreira de Pau? Não, essa frase não cabe lá, é muita disciplina, tem que ter. E realmente é uma pessoa
que faz à risca realmente a proposta da profissão dela. Eu que tenho que me cuidar, né? Porque não é fácil, né? Essa dieta de segunda-feira, como ela falou, que a gente sempre está começando e nunca termina, né? E o desafio é grande, mas ela realmente me surpreendeu quando eu a conheci e convivendo, vendo a disciplina dela, por isso que realmente ela, não por ser minha esposa, mas a beleza que ela mantém é devido a realmente essa nutrição que ela mantém todo dia. Bom, você é cantor, não é? Você também exige disciplina, né? Você é cantor. Também da voz. Tem vários requisitos para cuidar da voz, né? Na fala, de gelado, o tempo também não ajuda, né? Temos semanas frias aí agora. Tem que nutrir a voz, né? Também. Sempre lubrificar. E o que vamos ouvir de você então agora, Carlos? Tem uma música chamada Tu, Somente Tu. Então. Uma mensagem rica. Vamos ouvi-la. Vamos nutrir agora a nossa alma. Somente Tu és o Senhor, que fizeste o céu dos céus, a terra e tudo quanto nela há. Guardas em vida todos e o exército do céu te adora. Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu somente Tu, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu somente Tu. Somente Tu és o Senhor, que nos dá do Teu perdão. Não te cansas de nos perceber, muitas tantas vezes Teu amor por nós sustenta. Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu somente Tu, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu somente Tu. Sim, Tu és Senhor. E aí? Gostou, Arilda? Claro, né? Suspeitíssima, Suspeitíssima. Né? Mas, Arilda, vamos pensar que naquela pessoa que está em casa agora, nosso telespectador, nossa telespectadora, que talvez tenha um problema de obesidade, um sobrepeso, ou mesmo sinta que precisa melhorar os seus hábitos alimentares. Que conselhos você dá a essa pessoa? A primeira coisa é, se não pode fazer o 100% correto, também não faça o 100% errado. A gente sempre sabe quando está errado, né? Busque se informar do que deve fazer. Uma coisa muito importante, beber líquido durante o dia, fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada de meia hora
de segunda a sexta, já resolve. Se alimentar nos horários, não ficar mais do que 3, 4 horas sem se alimentar. Pequenas alimentações nos intervalos, é melhor do que você fazer grandes refeições, e só 2 ou 3. Essas pequenas refeições estimulam o nosso metabolismo a funcionar, né? E praticar atividade física e procurar um profissional, se for o caso, né? E procurar ajuda, porque a obesidade hoje em dia não é tratada multiprofissionalmente, né? São vários fatores que causam a obesidade. E uma delas é a genética. A gente não pode deixar de ver o peso que tem a genética. Mas a genética é simplesmente a arma engatilhada. Quem dispara o gatilho somos nós, é o ambiente em que nós vivemos. Então não é porque a gente tem essa genética que a gente vai trazer essa doença. Não é por aí. Então busque ajuda, porque o tempo que nós vamos viver não nos pertence. Pertence a Deus. Mas a qualidade de vida que nós vamos ter, a isso nós temos controle sobre ele. Obrigado, Arilda. Eu vou tentar praticar e espero que os nossos telespectadores, de igual modo, tentem praticar. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Ok, eu que agradeço. Obrigado, Carlos, por essa música tão bonita, e está já convidado a nos alimentar a alma, nutrir a nossa alma em algum outro próximo programa. Se Deus quiser, muito obrigado, já. E você também, obrigado por sua audiência até agora, mas continue conosco e tem mais Convite à Vida para você. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: você gosta de ler? Entre os participantes sortearemos o livro Filosofia, de Jonas Madureira. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Na participação de hoje, você vai ficar por dentro de alguns dos principais resultados alcançados entre os meses de fevereiro e maio de 2013. Graças aos crentes brasileiros, Missões Mundiais continua pregando o Evangelho até os confins da terra. Olá! Fazemos parte da missão de Deus no mundo e o que apresentamos agora é o resultado do amor e do apoio recebidos no planejamento e na execução de ações para alcançarmos novos povos para Cristo. Chegamos a 808 missionários em 71 países, campos onde o Evangelho avança em contextos de fome, guerra, perseguição, indiferença e violência, onde o frio intenso, o calor abrasador, as secas, os terremotos, em vez de barreiras, abrem portas para o amor de Deus chegar ao necessitado. Em cada um desses lugares, Deus tem capacitado seus filhos para a missão. Um desses campos é a Colômbia, onde iniciamos um trabalho com dependentes químicos na cidade de Medellín, o PARI, Programa de Auxílio e Recuperação.
O local, conhecido como Rua do Pecado, onde vivem prostitutas, travestis, garotos de programa, mendigos, onde há venda e consumo de drogas e exploração sexual de menores, agora será chamado Rua da Graça, para a glória do Senhor. O projeto Calçada e o projeto Vida em La Calle também têm sido usados para dar dignidade aos colombianos e levá-los a Jesus. Outro exemplo é o norte do Iraque, região do povo curdo, onde um casal de obreiros foi enviado para iniciar o Centro Médico de Atenção à Mulher, num terreno doado há anos pelo governo. Na Espanha, um dos países da Europa mais afetados pela crise financeira, o povo está sensível para ouvir a palavra de Deus. Recentemente, assistimos à conversão de 105 pessoas e 36 batismos. O mesmo acontece em Portugal. Com a inauguração da Igreja Batista no Parque das Nações, uma área revitalizada da capital de Lisboa, onde a decepção com a religião tradicional e a perda do poder aquisitivo têm levado o povo à busca de Deus. Num dos campos da Ásia, o Projeto Ela trabalha com jovens de uma etnia muçulmana. O projeto tem treinado obreiras locais e discipulado meninas. Recentemente, 7 delas se converteram. Meninas que trabalham de sol a sol, vindas do interior, onde a pobreza e a discriminação racial são grandes. Outro projeto nas vilas daquela região tem beneficiado o povo com água potável. Por isso, as autoridades e a população estão se abrindo para o relacionamento e para ouvirem a mensagem do amor de Deus. Numa dessas vilas, 5 pessoas decidiram seguir a Cristo. Outra porta surgiu na Ásia após o terremoto em abril passado, quando apoiamos alguns moradores e auxiliamos na reconstrução de uma igreja. Isso abriu um relacionamento com um pastor local, líder de 75 igrejas, e que agora está pedindo treinamento missionário para os membros dessas igrejas. Na visita que o pastor João Marcos, executivo da Junta de Missões Mundiais, fez à Índia, juntamente com o missionário Guy Key da IMB, nós podemos constatar que ainda há milhares de vilas onde o evangelho não chegou. Numa delas, vimos uma escola cristã sobrevivendo em meio à pobreza, mas com bons resultados na comunidade. Encontramos nossos missionários do PEN atuantes, abrindo portas ao relacionamento através do futebol. Em Paquistão e Bangladesh poderia acontecer o mesmo. No sul da Ásia, há um clamor para que enviemos um casal de obreiros para trabalhar com uma etnia. São 10 milhões de pessoas esperando para ouvir de Jesus. No Nepal, vimos meninos monges jogando futebol com uma bola de plástico e sonhamos ver esses meninos salvos por Cristo. Já imaginaram enviarmos um grupo de voluntários sem fronteiras? Sob a orientação do Conselho da CBB, outros investimentos foram feitos, como a inauguração da nova sede de Missões Mundiais na Rua José Higino 416, trazendo mais espaço e mobilidade à equipe. Outro grande resultado foi o crescimento de nossa receita global em 16,24%, fruto do esforço das igrejas batistas brasileiras que têm correspondido aos desafios da evangelização mundial. Visando melhorar nosso trabalho, investimos no intercâmbio com a área administrativa da IMB, International Mission Board, na cidade de Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. Foram 5 dias de trabalho intenso que já têm rendido bons resultados para a JMM. No setor de comunicação e marketing, realizamos uma grande mobilização através das redes sociais,
com a campanha 40 Dias de Oração por Missões Mundiais, além de outras ações. Nosso hot site da campanha 2013 apresentou um crescimento de 67% de visitantes únicos e o canal JMM no YouTube obteve mais de 70 mil visualizações neste período. Agradecemos muito a Deus pelos resultados alcançados e continuaremos investindo nossas forças em ações efetivas para que Missões Mundiais seja cada vez mais relevante na busca de Deus pelo homem perdido. Você, com a sua oração, oferta, mobilização e disponibilidade, pode estar em um dos nossos campos espalhados em mais de 80 países. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Procure a Junta de Missões Mundiais. Quando a gente viaja, uma das maiores preocupações é onde se hospedar. Quem gosta de conforto, opta por um hotel, e quem prefere uma coisa mais em conta, escolhe os tradicionais albergues. Mas se essas acomodações saíssem totalmente do comum? Apesar de existir hotéis de gelo aí na Finlândia, Canadá, na Noruega e na Romênia, o hotel de Jukkasjärvi, eita nominho difícil de dizer, lá na Suécia é o mais antigo e mais famoso deles. Ele fica no Círculo Polar Ártico, em uma vila lá na Lapônia, e é famoso no mundo todo pelo seu cenário. Todo construído de gelo, as mesas, as camas, e o hotel funciona aí durante os meses de inverno, e quando o gelo derrete, lá no verão, ele precisa ser totalmente reconstruído. Ainda lá, no hemisfério norte, existe hotel para passar umas noites de um jeito bem incomum. No hotel, que tem um nome muito complicado, vou arriscar, vamos lá. Kakkislautanen, acho que acertei. Fica lá na Finlândia, os quartos são uma espécie de iglu, só que não são feitos de neve, e sim de um material transparente que não embaraça. A atração principal nesse caso não vai ser o hotel, mas sim a vista majestosa que você vai ter do céu. Lá você, com sorte, vai conseguir ver as auroras boreais, que por si só já são um espetáculo da natureza. Uma noite num quarto gelado como esse custa aproximadamente aí R$700. Localizado no sudoeste da Bolívia, o Hotel de Sal é todo construído em blocos de sal, tudo a cerca aí de 3.800 metros de altitude, em plena Cordilheira dos Andes. Ele fica meio a um salar que se chama Uyuni, que é o maior deserto plano de sal do mundo. As paredes, os pisos, as mesas, as cadeiras, a cama do hotel são todos aí feitos de sal, apenas as almofadas e os colchões são feitos de tecido. Talvez uma dúvida que você está perguntando aí, como é que são os banheiros desses hotéis? Eu posso te tranquilizar que eles são totalmente comuns e tradicionais, com seus pisos, com as suas pias, com os azulejos, enfim, como aí na sua casa. Até uma questão interessante que no hotel de gelo o piso já é pré-aquecido para evitar o seu contato com aquele gelo todo. Se você está cansado aí de dormir em voos econômicos, é só trocar aquelas poltronas desconfortáveis aí por uma bela cama na cabine de um Boeing 747-200. Ele fica estacionado fora do aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, lá na Suécia. Os quartos têm TV de tela plana, acesso Wi-Fi e uma noite nesse hotel custa cerca de R$100. Agora, se você quiser dormir com muito conforto, cerca de 30 mil pés de altitude, dentro de um avião, basta você escolher uma cabine na primeira classe da Emirates Airlines, um voo entre São Paulo e Dubai. Lá você vai ter um quarto tranquilo só para você, TV de plasma, comissária de bordo te oferecendo se você quer um cobertor de lã, um edredom. Pode escolher também entre pijamas de algodão, até de seda. Só que essa noite não vai te custar R$100, e sim aí algo em torno como R$20 mil. Do céu pro mar, o restaurante Itá, lá nas Ilhas Maldivas, fica literalmente debaixo d'água, 5 metros abaixo das ondas do Oceano Índico. O restaurante é rodeado por uma barreira de corais e conta com um vidro transparente que permite que os frequentadores admirem aí os cardumes de peixes e toda a vida marinha em volta dele. Apesar de não se tratar exatamente de um hotel, ele tem sido requisitado por vários casais em lua de mel que chegam a pagar até R$20 mil por uma noite. É necessário você fazer uma reserva aí com no mínimo de 14 dias de antecedência para que o pessoal ali possa montar o seu quarto.
Aqui no Brasil, em pleno coração da selva amazônica, existe o Ariaú Hotel, que é um hotel com todos os seus quartos na altura da copa das árvores, tipo aquelas casas na árvore que a gente tanto queria quando era criança. Toda a estrutura dele é construída com palafitas e o gostoso de você ficar hospedado lá é que durante o dia você pode pescar piranha e à noite fazer sopa com elas. Bem, esses foram alguns dos hotéis que fogem totalmente do comum. Se você gostou de algum ou tem alguma outra sugestão, manda um e-mail pra gente, uma carta, que a gente vai gostar muito de saber aí do seu gosto e do que você tem conhecido pelo mundo afora. Semana que vem eu estou de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: você gosta de ler? Entre os participantes sortearemos o livro Filosofia, de Jonas Madureira. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510, 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Certamente você conhece a expressão empurrar com a barriga. É uma forma brasileira de dizer deixar para depois. O que é que você tem empurrado com a barriga? Por exemplo, você olha para o seu corpo e diz: eu preciso emagrecer. Mas depois você faz isso. Você reconhece que tem um vício, seja do fumo, do cigarro, da pornografia ou qualquer outro vício, e deixa para depois. E com isso a sua vida vai se arrastando sem qualidade, sem saúde. Então eu quero lhe dizer, comece hoje. Pode ser um novo hábito de alimentar-se, esforço físico, academia, caminhada, ginástica. Comece hoje. Pode ser tornar-se um leitor da Bíblia. Comece hoje. Pode ser receber a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Comece hoje. Pode ser ter uma atitude nova com a sua esposa, com o seu esposo. Comece hoje. Pode ser uma atitude nova com o seu filho, a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. Comece hoje. Pode ser uma nova maneira de encarar o trabalho, os colegas de trabalho, os seus superiores, os seus subordinados. Comece hoje. Pode ser uma vontade de acordar mais cedo para que o dia seja mais longo. Comece hoje. Começar hoje. Por quê? Porque hoje é o dia de começar, não amanhã. Então eu quero ler para você um texto da Bíblia que é tocante.
É um pouquinho longo, mas você vai me ouvir com atenção e vai ver que vale a pena. É o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quem escreve isso é o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido perfeito, ou já seja perfeito, mas prossigo para alcançá-lo. Pois foi para isso também que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse texto se aplica à nossa vida de relacionamento com o nosso Deus, como ela deve ser. Mas esse texto também se aplica ao começar hoje, seja o que for na vida. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu esqueço as coisas que para trás ficam, sabe por quê? Porque as coisas que para trás ficam são os fracassos, são as derrotas, são as tentativas que não deram certo. Quando hoje eu vou começar, eu digo, mas eu já fiz isso e não funcionou, eu já tentei e não consegui. Esqueça que você tentou e não conseguiu. Esqueça que você fez e deu errado. Esqueça. Olhe para frente. Prossiga para o alvo. Comece hoje. E se você começar, você não estará sozinho na sua trajetória, no seu itinerário. Deus estará com você. Sabe por quê? Há um prêmio. Esse prêmio o apóstolo Paulo chama de chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E Deus atrai você para Jesus. Comece hoje.